Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versos 6 a 12. Jó, capítulo 1, 6 a 12. Está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6, por favor. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes. E a Bíblia não dá explicações, mas diz que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem começa a conversa é Deus, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele está por aí, está antenado, está de olho, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Em outras palavras, Jó era o homem mais piedoso da sua geração. Quando a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, isso significa que é aquilo que você é quando ninguém está vendo, com a porta do quarto trancada. Quando diz que ele é um homem reto, significa que ele é exatamente aquilo que as pessoas estão percebendo. Um homem que tem uma vida pautada pela verdade e pela justiça. Homem temente a Deus significa que isso é o princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal significa que ele é deliberadamente santo.
Bom, Satanás podia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda, estou meio ocupado, tenho outras agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele, eu observo ele. Mas não foi a resposta de Satanás para Deus, não. Satanás respondeu assim para Deus: mas também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora, tu tens abençoado a vida dele, tu tens colocado um grande muro de proteção ao redor da família dele, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra, desse jeito aí é muito fácil te adorar. Satanás com isso insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que Jó só adora a Deus por causa das bênçãos que recebe de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua mais, que Jó não é honesto quando ele serve a Deus, que Jó descobriu que religião dá lucro, que é um bom negócio, e que ele só serve a Deus porque com isso ele recebe determinados benefícios que de outra forma não receberia. Com isso, Satanás está levantando aqui duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem bens, um homem tem família. Aí Satanás disse assim para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, e verás se toda esta fidelidade de Jó não cai por terra. Então diz a Bíblia, que sem que Jó soubesse, Deus o constitui em seu advogado na terra, e coloca a sua própria reputação nas mãos de Jó, e diz assim para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais, porque o Deus que servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Satanás está debaixo da autoridade absoluta do nosso glorioso Redentor Jesus Cristo. Com a permissão de Deus, Satanás, porém, sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida de Jó. Convido você a olhar no versículo 3, 1:3, porque Jó não era apenas o homem mais piedoso, conforme diz o versículo 8, mas conforme diz o versículo 3, está escrito assim: depois de quantificar os bens que ele possuía, está escrito: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Cai um mito aqui: não é pecado ser rico. Você pode ser o homem mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas não obstante Jó ser o homem mais rico da sua geração, veja você comigo, que nos versos 14, 15 e 16, Satanás vai usar os sabeus, Satanás vai usar os caldeus, Satanás vai usar o fogo, para destruir tudo que Jó tinha de uma maneira abrupta e rápida. O homem mais rico entra em colapso financeiro, o homem mais rico quebra, vai à bancarrota.
Bom, você e eu conhecemos gente que por muito menos dá um tiro na cabeça, por muito menos blasfema contra Deus. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que Jó amava mesmo mais a riqueza e o dinheiro do que a Deus? Será que Jó blasfemaria mesmo contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? A resposta, confira comigo, está no versículo 21. Ele diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Eu adoro a Deus não por aquilo que Deus dá, eu adoro a Deus por quem Deus é. Eu não adoro a Deus por causa das bênçãos de Deus, eu adoro a Deus por causa do caráter de Deus. E aqui Jó derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas tem uma segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Se você ler capítulo 1, versículo 5, você vai notar que Jó era um pai exemplar. Mesmo sendo muito rico e tendo uma agenda tão congestionada, e mesmo tendo 10 filhos e todos eles adultos, e Jó costura a unidade dos filhos. E há uma coisa curiosíssima aqui, já que nós temos pais e filhos aqui, toda família que tem mais de um filho sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Quando você vê uma família unida, pode ter certeza, por trás tem um pai e tem uma mãe que trabalha para que os irmãos sejam amigos. Agora, quando tem dinheiro por trás, é mais complicado ainda. Sabe por quê? O dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama, o dinheiro divide, o dinheiro separa. Porque Jó era um pai intercessor, porque Jó era um pai presente, porque Jó era um pai conselheiro, porque Jó era um pai que se preocupava com a salvação e a santificação dos seus filhos. Diz a Bíblia que os seus filhos eram amigos e unidos. Mas no mesmo dia que acontece o colapso financeiro de Jó, ele recebe a mais amarga notícia da vida. Os seus 10 filhos, num dia de festa, na casa de um deles, sofrem um acidente, e todos os 10 filhos de Jó morrem no mesmo acidente. Você já pensou o que é um pai levar para o cemitério todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele reconstrói seus sonhos? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém de fato ama mais a Deus do que a família? Será que de fato Satanás tinha razão e Jó se voltaria contra Deus para blasfemar contra ele? A resposta está no capítulo 1, versículo 20, confira comigo aí. Diz o texto que logo que Jó recebe essa notícia, ele se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a sua própria família. Mas agora vem o capítulo 2. E novamente Deus está lá com seus filhos, e Satanás aparece por lá. E é curioso que é Deus quem começa de novo perguntando do mesmo jeito: de onde vens? Satanás respondeu assim: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que significa isso? Satanás está dizendo o seguinte: estou fazendo o que eu sempre fiz, não mudei minha agenda, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó?
e dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. E Deus diz: me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Você diz que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro e do que a família, pois Jó provou que me ama mais do que ao dinheiro, provou que me ama mais do que a família. Jó derrotou as suas teses, Satanás. Então Satanás levanta uma terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus o constitui em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás ainda é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Satanás sai dali, diz a Bíblia, e coloca uma doença maligna em Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Este homem que já está falido e enlutado, agora fica doente. Seu corpo vira uma chaga aberta, uma ferida viva. Bolhas de pus começam a se formar no seu corpo. E diz a Bíblia que Jó precisa morder nessas bolhas de pus para aliviar sua dor. Sua pele vai ficando necrosada. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue ter alívio. Esse homem vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O seu corpo cheira mal, as pessoas passam, as pessoas praguejam, as pessoas cospem, as pessoas cortam volta dele, até os mais próximos, até os familiares vão desistindo dele, vão abandonando a ele, e ele fica rendido na sua desdita. Precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Esse homem não tem mais o que sofrer. Nesta hora, diz a Escritura, que a sua mulher se aproxima dele e pergunta: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso, tenha pelo menos coragem e dignidade de tirar a sua vida. E ele responde para ela: tu falas como uma louca, tendo nós recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele reprova a terceira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não por causa das dádivas de Deus, mas por causa do caráter de Deus. Mas aí confira comigo, capítulo 2, versículo 11, vem os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir condoer-se de Jó e consolá-lo. Diz o texto que, levantando-se de longe os olhos, não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançava-se pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a sua dor era muito grande. Então eu faço uma pergunta a vocês: esses 3 amigos, de fato eram amigos de Jó? E a resposta óbvia é: claro que eram amigos. Eu faço uma pergunta a você: alguma vez você já recebeu alguma visita assim? Quando você estava passando um momento difícil, pessoa que vem de longe, 7 dias, sentado com você no chão, sem abrir a boca, chorando ao ver o seu sofrimento? Você já fez a alguém alguma visita dessa natureza? Mas qual era o problema desses homens então? O problema desses amigos de Jó é que num dado momento eles deram uma de teólogos. Eles começaram a cogitar, desenvolveram uma lógica cartesiana de causa e efeito, e eles pensaram assim: para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada, mas para Jó estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada.
Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, falaram para Jó que ele roubou os órfãos e as viúvas, por isso que ele ficou rico, falaram para Jó que por ser ele um homem louco, Deus havia matado os seus filhos, e eles foram massacrando Jó, eles foram cravando Jó com as suas setas venenosas, e eles foram colocando Jó debaixo de um rolo compressor, e eles massacraram este homem de Deus. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos? Jó começa a perguntar para Deus: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 16 vezes esta mesma pergunta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Eu posso garantir para vocês hoje aqui, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Se vocês estão notando comigo, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Primeiro, a vida financeira. Segundo, sua saúde. Terceiro, seu casamento. Quarto, seus filhos. Quinto, suas amizades. Todas essas áreas vitais estão sendo dinamitadas, destruídas, minadas na vida desse homem. Esse homem está no fundo de um poço. Ele não tem mais nada para perder. Ele está completamente rendido à sua desdita, ao fracasso, à derrota. Esse homem não tem nada mais em quem segurar, a quem buscar. Ele está no fundo de um poço. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar: é para cima, é para o alto, é para Deus. Esse homem perdeu os seus bens, esse homem perdeu a sua saúde, esse homem perdeu o apoio da sua mulher, esse homem enterrou os seus filhos, esse homem perdeu o apoio de seus amigos, esse homem olha para todo lado e tudo é ruína na vida dele, mas esse homem não perdeu uma coisa: esse homem não perdeu a sua confiança em Deus. E quando ele está no fundo do poço, ele arranca de dentro da alma um brado de esperança, ao dizer: mais uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim, eu vestir esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Pode vir momentos difíceis, pode vir momentos de perda, pode vir momentos de luto, pode vir momentos de angústia e dor na sua vida, mas Deus jamais deixará você desamparado. Ele sustenta você, Ele segura você, Ele ampara você, Ele levanta você. É curioso, irmãos, que quando Jó arranca do peito esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e começa a falar com ele. Mas curiosamente, Deus, ao conversar com Jó, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Todas perguntas retóricas, que não dava para responder. Deus como que abriu as janelas dos céus, despejando em catadupas torrentes da sua glória, do seu conhecimento sobre Jó.
da sua majestade, do seu poder, e Deus começa a perguntar para Jó assim: ô Jó, onde tu estavas quando eu lancei, ou quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar, para que elas não invadissem a terra? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada. E Deus foi mostrando para Jó o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade, a sua glória, a sua magnificência. E quando Jó é esmagado por esta gloriosa revelação de Deus, ele para ter a mais importante experiência da sua vida. E eu gostaria de contar para você como é que ele teve essa experiência. Então vá comigo agora, por favor, para o capítulo 42 de Jó, porque aí algumas revelações que mostram a experiência desse homem com Deus, que pode ser nesta noite a sua experiência com Deus. Primeira coisa que Jó reconheceu, quando Deus se revelou a ele, está aí no versículo de número 2, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Preste bem atenção nisso. Você e eu temos fraquezas indisfarçáveis. Como o bispo Júlio disse agora há pouco, a gente tem que ler. Crente precisa ler. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Eu gosto muito de ler, sempre gostei. Passo nas livrarias praticamente toda semana. E você sabe que no Brasil e no mundo, os livros que mais vendem são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler bem esses livros. Mas esses livros de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você é um gigante, você tem a força, você tem o poder, há poder nas suas palavras, você é alguém tão poderoso que basta fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então deixa eu provar que você e eu somos fracos. Primeiro, nós temos fraquezas físicas. Ô, gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres mais espertas do que os homens usam alguns recursos interessantes, como os bons cosméticos, dão uma boa disfarçada. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica ajuda muito. Mas chega um momento que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria jeito mais. As pernas ficam bambas, os braços descaídos, os joelhos trôpegos, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte chamando-nos para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas noites mais escuras da alma, gemendo e chorando, dissemos para Deus: oh meu Deus, eu não aguento mais, o Senhor estende a mão para mim e eu pereço. Temos fraquezas emocionais, mas nós temos fraquezas morais. Quantos de nós, com lágrimas nos olhos, já não prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero mais cair neste mesmo pecado. Daqui a pouco, você se flagra cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você honestidade e sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Mas nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser contraditório, ambíguo, paradoxal.
Paulo diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Somos fracos, mas é maravilhoso você poder afirmar como Jó, mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem perdão que Ele não possa perdoar, para Ele não tem casamento que Ele não possa restaurar, para Ele não tem família que Ele não possa reerguer, para Ele tudo é possível, Ele pode tudo quanto Ele quer, Ele tudo pode. Portanto, irmãos, não tem nada mais importante para a família do que relação pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mulher e marido, irmãos e irmãos, do que saber quem é o Deus que nós servimos, quão grande é o Deus que nós adoramos. A pergunta que eu faço a você nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão majestoso é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? A.W. Tozer, que foi um dos mais importantes escritores do século XX, diz que o maior problema da igreja contemporânea, ele estava falando da igreja lá do século passado, mas é o problema nosso ainda hoje. Ele disse que o maior problema nosso é que nós passamos a maior parte do tempo medindo, tomando o nosso próprio pulso e olhando para o nosso próprio umbigo. Quando o nosso papel é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, porque o povo que conhece a Deus é um povo forte, diz a Escritura. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre isso, ele diz: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. O meu Deus é aquele que olha para as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas essas nações como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu Deus. Agora pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. E quando esse astrônomo diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É porque nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade mental, é capaz de afirmar com precisão qual é o tamanho do universo. Isso é uma matéria em estudo ainda. O que eles já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus é maior do que isso. Ele criou tudo isso. Não tem um centímetro desse universo onde eu não posso dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e tenha paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu Deus não apenas criou todas elas, o seu Deus batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. A ciência hoje não está pasma mais com o macro-universo, ela está pasma, boquiaberta, com o micro-universo hoje. Você pega uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa como a cidade de São Paulo. Você pega uma gema de ovo, ela é mais complexa do que qualquer coisa que o homem já inventou.
Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados computadorizados todos os seus dados genéticos. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Dr. Loy vai dizer mais tarde, códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o seu Pai, é o seu Deus, Ele tudo pode. Deixa eu ilustrar isso de maneira mais simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Eu acho que todos vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faça perguntas mais difíceis do que as crianças. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou. Não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio. Continuou caminhando. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. O pai diz: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O filho disse: sim, papai, estou vendo. O pai perguntou: qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino, levou para o aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. O pai chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, filho? Grande, esse é muito grande, papai. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Se você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você, aí os seus problemas ficam enormes. Mas se você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você, aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste bem atenção nisso. Você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não cremos em olho gordo, você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Pode ter certeza disso. Se você está passando um momento difícil, se você está passando por um vale, se você está passando por uma prova, se você está passando por um momento amargo, seja financeiro, seja de saúde, seja na sua família, isso não pegou Deus de surpresa, isso não desfez os propósitos de Deus na sua vida. Deus está trabalhando por você e não contra você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele vai transformar tudo isso para o seu bem, e você vai ficar mais maduro, e você vai ficar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado.
Terceira coisa que Jó vem a descobrir, pelo conhecimento que ele teve de Deus, ele reconheceu sua profunda limitação. Olha o versículo 3. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vamos entender isso aqui. Quando alguém está sofrendo, como Jó sofreu, via de regra a pessoa faz duas coisas. Ou se cala, estoicamente, tranca os dentes. Ou fala. Jó falou. Jó se defendeu. Jó se queixou. Jó perguntou. O tempo todo. Quando você está sofrendo, você acaba falando muita coisa que você não está entendendo. Sabe por quê? Porque você e eu não enxergamos no escuro. Você e eu não enxergamos na curva. Deus está vendo lá no fim. E Ele sabe que as curvas da estrada não tiram o seu alvo de chegar lá no fim. O fim é a sua glória, o fim é o céu, o fim é a bem-aventurança, o fim é a vitória do mal, é a vitória do bem sobre o mal, é a vitória da verdade sobre a mentira, é a vitória de Jesus Cristo sobre o diabo. O fim é Jesus Cristo colocando todos os seus e os nossos inimigos debaixo dos seus pés, e nós com Ele, sem dor, sem lágrima, sem luto, reinando com Ele para sempre. Agora, enquanto você está caminhando, você faz tanta pergunta, você fala tanta coisa, e eu também. Quando Deus começa a se revelar para Jó, mostrar a sua grandeza, o seu poder, sua majestade, o seu controle sobre o universo, sobre todas as coisas, Jó põe a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem entender. Sabe qual a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, se você encontrar uma pessoa que fica rotando em cima de você muito conhecimento, e que quer passar como aquela pessoa que sabe tudo, conhece tudo, entende tudo, Bíblia, eu conheço de capa a capa. Pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que sabe quase nada. Quase nada. É lata vazia que faz barulho. Então deixa eu contar uma ilustração para você. Eu fui criado na roça mesmo. Antes de luz elétrica, de estrada, de carro e tudo mais. Quebrei muito milho no muque. Quem sabe o que é uma roça de milho na hora de colher, seca para colher, sabe muito bem a diferença entre um restolho, que só tem palha e sabugo, e uma espiga boa, granada. A espiga boa, granada, na hora de colher, ela se tomba, ela se curva. O restolho que só tem palha e sabugo, não se curva nunca, fica sempre empinadinho. Então, quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, saiba disso, é um restolho, só tem palha e sabugo. Porque é impossível você conhecer a Deus, quem é Deus, sem se humilhar, sem se curvar, sem reconhecer que você sabe quase nada. Quarta coisa que Jó descobriu que mudou a vida dele, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Olha o versículo 5 comigo. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por que eu entro em crise com esse versículo? Lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse sobre esse homem aí: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é rasgação de seda de amigo, não. Quem está dizendo isso é Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que Deus chama do homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma declaração dessa? Oh Deus, eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Mas para entender isso, eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece a Deus? Conhece mesmo?
quanto você conhece? Quanto? Eu explico. Havia um homem que nunca tinha visto o mar. Brincando, eu acho que ele era mineiro. Um dia ele faz uma viagem para o litoral e vê o mar. E ele fica encantado. Ele diz: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe de uma coisa? Que a própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 trilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um tempo na eternidade onde você possa dizer: conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar a vida no piloto automático. Deus é inesgotável em seu ser. O céu vai ser dinâmico. A Bispo Júlia, há poucos dias eu tomei um susto. Uma menina adolescente da igreja chegou para mim e disse assim: pastor. Falei: pois não, filha. Ela disse assim: eu não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. Disse: como? Eu não quero ir para o céu não. Falei: mas você está maluca? O que aconteceu? Não, não quero ir não. Falei: então me explica esse negócio. Ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho, sabe o que é? Que eu vou estar numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando, tocando. Ah, eu não aguento essa vida inteira não. Eu quero coisa nova para a minha vida. Tem gente que acha que o céu vai ser chato. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que lá no céu nós vamos trabalhar. Seus servos o servirão. Agora pense comigo que nesse corpo frágil, que fica cansado, que fica doente, que fica velho, que fica caquético, nós conseguimos fazer coisas tão fantásticas, e diz Einstein que nós não usamos nem 10% do nosso potencial. Você já imaginou que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Diz a Bíblia que você e eu vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Jesus saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia sem precisar percorrer o trecho. Jesus subiu o assunto aos céus fisicamente. E eu pergunto para você: qual a distância da terra ao céu? Com que velocidade Jesus foi para o céu? Porque se ele foi para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. O que significa isso? A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos, não que nós não vamos ter um corpo, mas significa que nós vamos viver numa nova dimensão. Eu pergunto a você: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Jesus Cristo disse para Pedro lá no Getsemane: guarda essa espada, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Os anjos não estão mais, não precisam e não estão presos às mesmas leis que nos governam aqui, pois o nosso corpo de glória vai ser assim. Nós vamos estar lá, nós viremos cá, nós subiremos, nós desceremos com a mesma velocidade, porque nós habitaremos novos céus e nova terra, e nós vamos conhecer a Deus, e nós vamos glorificar a Deus, e nós vamos trabalhar para Deus, e nós vamos amar a Deus, e nós vamos fruir a presença de Deus. Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo Jó, ele está só arranhando a superfície, e você e eu também, tem muito mais, tem infinitamente mais. Então continua a ordem do profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A última coisa que mudou a vida de Jó, confira comigo, está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ponto.
ponto, 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 ponto. Não entendi nada de novo. Muito difícil. Como é que eu vou entender esse homem que o próprio Deus diz que ele é o mais piedoso, está se abominando e se arrependendo no pó e na cinza? Eu esperava uma confissão dessa de um ladrão, de um assassino, mas do homem mais piedoso. É chocante. Explicação. As pessoas que mais lamentam e choram os seus pecados não são as que mais pecam, são as que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, irmãos, nem convicção de pecado tem. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você anda com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vê a enormidade do seu pecado e mais você lamenta pelo seu pecado. Pois bem, veja comigo, por favor, agora o versículo 10. Ele é a chave hermenêutica deste livro. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Você já fez uma pergunta, por que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto este ou quando este orava pelos seus amigos? Você já fez essa pergunta? Por quê? Então deixa eu fazer uma pergunta para provocar. O que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Você celebra isso? Você chega na igreja e diz, bispo, juro, eu estou tão feliz hoje. O que foi, filho? Estão falando mal de mim, o senhor sabe que isso é uma delícia, eu estou tão feliz com isso. É assim que você reage? O que vocês acham que Jó sentiu, quando os seus amigos disseram assim para ele, você é um ladrão, você é um adúltero, você é louco, você ficou rico porque você roubou os órfãos e as viúvas? O que vocês acham que Jó sentiu? Ficou feliz da vida? O que Jó fez? Jó se queixou, se defendeu, e quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Mágoas, dores, ressentimentos. Sabe o que Deus está falando para esse homem? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, meu filho. Entre, meu filho, na brecha da intercessão. Enquanto você ficar se defendendo, Jó, vai ter mágoa no seu coração, mas quando você começar a orar por esses homens que acusaram você, você vai ficar curado, você vai ficar liberto, você vai ser restaurado. Sabe o que aconteceu? As 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Bendito seja Deus. Primeira área que Deus restaurou, confira comigo lá no versículo 16, Deus restaura a saúde de Jó. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Completamente curado. Deus está aqui hoje, irmãos. Ele é o Jeová Rafá. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele é Deus. Segunda área que Deus restaurou, versículo 12, área financeira. Se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus deu tudo em dobro. Eu quero dizer para você que Deus está aqui hoje e Ele é o Deus da restituição. Ele pode restaurar a sua vida financeira, Ele pode levar você mais além na sua vida financeira. Ele é o Deus da restituição. Terceira área que Deus restaurou, área das amizades. Confira comigo os versículos 8, a partir do 8. Eu acho isso maravilhoso, bispo Júlio. Porque os amigos de Jó que acusaram a Jó, Deus chega para eles e diz assim, vocês estão lembrados daquele homem que vocês criticaram, acusaram? Pois é, aquele homem é mais justo do que vocês. Então eu não vou ouvir a oração de vocês, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram,
para que aquele homem que vocês criticaram ore por vocês. E quando ele orar por vocês, eu vou restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Honrando Jó. Eu vou dizer uma frase aqui, se você esquecer tudo que eu falei, mas lembrar dessa frase, me dou por satisfeito. E a frase é essa: cuida bem da tua integridade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que viver com Deus, porque quando você vive com Deus, Deus defende você. Quando você vive com Deus, aqueles que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, e Deus restaurou os amigos de Jó. Quarta área que Deus restaurou, o casamento. Porque a Bíblia não diz que casou com outra? Eu quero crer que restaurou o casamento com a mesma mulher. Agora, pense comigo com a cabeça de um brasileiro, só um pouquinho agora. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora Jó está curado, agora Jó está rico, agora Jó está no topo da pirâmide. O que vocês acham que, se ele fosse brasileiro, ele falaria para ela? Morre, mulher, morre. Talvez ele diria: minha filha, a fila andou, agora eu estou noutra. Mas deixa eu dizer algo para você, amado. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em curar feridas, em restaurar relacionamentos quebrados. Para Deus não tem impossíveis. Você que está pensando em desistir do seu casamento, não desiste não, invista nele. Deus pode fazer um milagre. Deus pode dar espírito de perdão ao seu coração. Eu achei muito curioso que há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou vindo aqui dizer para o senhor que eu vou me divorciar. Eu tomei um susto. Disse: como é que é o negócio? Eu estou dizendo para o senhor que eu vou me divorciar. Falei: verdade? É verdade, sim, senhor. E eu perguntei: mas por quê? Ela disse assim para mim: secou. Secou, não tem mais nada, secou. O sentimento secou. Olhei para ela e disse: secou, filha? Oh, mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos: o senhor está maluco? Tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus fez a vara seca de Arão florescer? Pois Deus faz florescer o que está seco no seu coração. Diz: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu, está claro? Ou precisa botar legenda? Falei: morreu, filha? Oh, mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele pode fazer ressuscitar o que está morto aí no seu coração. Tem esperança. Falei: pastor, o senhor endoidou, o senhor não está me entendendo não. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada, acabou, está claro agora? Falei: acabou, minha filha? Ué, mas se acabou, tem esperança. Ué, você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Se Ele chama a existência as coisas que não existem, Ele pode chamar a existência o que não está mais no seu coração. Você não vai separar essa semana não, você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana ela voltou e disse: pastor, acabou. Falei: acabou o quê, filha? A vontade de divorciar. Estou animada. Deus está curando a minha alma e curando meu casamento. Com Deus não há impossíveis. Louvado seja o Senhor. A quinta e última área que Deus restaurou foram os filhos. Você nota comigo no capítulo 1, versículo de número 16, aliás, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e Deus restaura
Mas você pode fazer uma pergunta curiosíssima. Pastor, eu não estou entendendo. Se Deus devolveu tudo em dobro, e Jó antes tinha 10 filhos, quantos ele deveria ter agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Deixa eu explicar isso bem. Talvez fazendo uma correção para um tipo de comunicação, de fala que nós usamos muito no Brasil. Quando morre alguém na sua casa, na sua família, família de Deus, preste atenção nisso. Quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltou do cemitério, depois de enterrar o seu filho, e um amigo vai dar um abraço nele e disse: meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai disse: não, senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está, com quem ele está. Eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu, Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Do verso 1 ao verso 11. Está escrito: o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema uma invasão extraterrestre. Uma invasão extraterrestre. Esse texto fala da quinta trombeta. As trombetas são o juízo parcial de Deus ao mundo que persegue de maneira injusta e impiedosa a igreja. As trombetas, ao serem soadas, diz o texto bíblico que a primeira caiu sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios, a quarta sobre os astros, o sol, a lua e as estrelas. Agora é a quinta trombeta. E nessa trombeta o que você vai ver é uma invasão extraterrestre. O que você vai ver é um ataque assombroso de seres malignos que vão causar muito sofrimento aos homens. E então, pouse os olhos comigo no verso 1. Quando diz que então ele, ao tocar a quinta trombeta, João vê uma estrela caída do céu na terra. Ele não vê a estrela caindo, ele vê a estrela caída. Essa estrela não é um astro, essa estrela é um ser. Essa estrela é uma referência ao espírito maligno chamado na Bíblia de Satanás, de diabo, de antiga serpente, daquele que é assassino, que é ladrão, daquele que é chamado aqui no versículo 11 do texto lido de Abaddon, de Apolion.
Esta estrela caída é o líder desta horda de demônios que vão sair do poço do abismo e vão atormentar os homens. E o texto vai nos informar então que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Notem que ele não tem a chave. O diabo não manda nem no inferno. Quem manda no inferno é o Senhor Jesus. Quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus. Mas aqui esta chave lhe é dada, lhe é concedida. Em outras palavras, meus irmãos, o diabo é um ser poderoso, sim. A Bíblia diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Porém, ele tem seu poder limitado. Ele só pode exercer esse poder se esse poder lhe for dado. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem um centímetro a mais. Mas lhe foi dada a chave do poço do abismo. E o texto nos informa no verso 2 que essa estrela caída, que é o diabo, é Satanás, é Abaddon, é Apolion, abriu o poço do abismo. É claro que essa é uma linguagem figurada. É claro que você não deve entender como um poço profundo, que tem uma tampa de ferro, e alguém vai lá e destranca, quebra o cadeado, ou abre o cadeado, e abre o poço, e então começa. Não, é uma linguagem. É uma linguagem figurada. Abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com uma fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Em outras palavras, esses seres malignos que vão sair do abismo, são demônios, são espíritos de trevas. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas. É por isso que o reino dele é um reino das trevas. E é por isso que este espírito maligno e esses espíritos malignos que saem vão entenebrecer o ambiente. E é isso que os espíritos malignos fazem. Eles colocam venda nos olhos. Eles produzem cegueira espiritual. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E esses espíritos vêm trazendo esse nevoeiro, essa fumaceira, essa situação nublada, onde as pessoas não têm clareza, não têm discernimento, não têm luz. Não é isso que o mundo vive hoje. As pessoas estão escravas de uma cegueira espiritual, de uma mente obtusa, de uma incapacidade de lucidez para entender claramente as coisas, os acontecimentos. E o versículo 3 nos informa: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Então ele vai falar agora de um bando de gafanhotos. O gafanhoto é um inseto terrível, que por onde ele passa, ele destrói tudo. O gafanhoto tem a capacidade de comer e defecar ao mesmo tempo. E ele passa por uma lavoura, ele passa por um pomar, e ele deixa apenas os caules. Tudo é devastado. Folhas, frutos, tudo é destruído. E então, agora, numa linguagem pictórica, o texto vai dizer que esses gafanhotos, eles recebem o poder como tem os escorpiões da terra. Então são gafanhotos que não são gafanhotos, são demônios. São gafanhotos que parecem escorpiões. E o escorpião tem um veneno perigoso, ele pica, ele provoca muita dor, provoca muito sofrimento. E diz o texto: foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Agora preste atenção, versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então notem que os gafanhotos, que são escorpiões, que são demônios, têm uma ordem, têm uma limitação de poder. Eles não podem, o propósito não é devastar árvores, que isso é a especialidade do gafanhoto. Por onde passa, ele destrói a vegetação. Vocês não vão fazer isso.
Vocês também não têm poder de destruir árvore alguma. E vocês também não têm poder de atacar um grupo de pessoas. Quais são as pessoas? Aquelas que têm o selo de Deus. Irmãos amados, isso é tão importante entender. O diabo diz lá em 1 João 5,18 que não pode atingir os filhos de Deus. É o que eles gostariam de fazer. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, se você foi regenerado, se você está justificado pela fé, você recebeu um selo na sua vida, o selo do Espírito Santo de Deus. Você está guardado nas mãos de Jesus. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Esses demônios, com toda a sua fúria, não podem destruir você e não podem arrancar você dos braços do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Versículo de número 5. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, ou seja, outra limitação imposta a eles. Vocês vão atormentar, mas vocês não vão matar. E vocês vão ter um tempo para agir, e não além desse tempo. E vocês não podem atormentar a todos os homens, só podem atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Então você quer estar protegido dos demônios? A única maneira é ter o selo de Deus, é estar debaixo do sangue do Cordeiro, é pertencer à família do Deus vivo. Agora vejam, o tormento é um tormento tão terrível, que o versículo 6, o versículo 5 vai dizer que esse tormento é parecido ao tormento de escorpião quando fere alguém. Recentemente, meu irmão que trabalha lá na lavoura, foi atacado por um escorpião. Ele já tinha sido também mordido de cobra, ele gosta das aventuras do campo. E ele diz que a dor é terrível. E o que o texto está dizendo é que o tormento que esses demônios vão provocar nas pessoas é um tormento parecido, semelhante ao de um escorpião. Agora, notem comigo se nós não estamos vivendo numa geração atormentada, sem paz. As pessoas têm saúde, mas não têm paz. Elas curtem a vida nas baladas, nos folguedos, nas aventuras, mas não têm paz. Elas fazem viagens, elas se hospedam em hotéis ricos, luxuosos, mas não têm paz. Elas frequentam os ambientes mais badalados, mas elas não têm paz. Elas têm muito dinheiro e têm muito luxo, muito conforto, mas elas não têm paz. Vivemos numa sociedade atormentada. Atormentado como alguém que acabou de ser picado por um escorpião, sentindo dores. Versículo de número 6 mostra para nós até que ponto chega esse tormento, essa inquietação, essa perturbação, essa dor. Vamos ler o versículo 6, por favor, ponha na tela. Versículo 6, toda a igreja comigo. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos entender isso aqui, irmãos, para não chegarmos à conclusão equivocada. Não é que a pessoa vai tentar morrer e não conseguir. É claro que se um cidadão se jogar na frente de um caminhão de 30 toneladas a 100 por hora, ele não vai sair arranhado, não. Ele vai sair arrebentado. Ele não vai sair, ele vai ficar. Vai morrer. É claro que se o cidadão subir no mais alto prédio de São Paulo e pular lá de cima, ele vai morrer. É claro que vai morrer.
É claro que se alguém dependurar uma corda num caibro forte e dependurar-se na corda, ele vai morrer. É claro que se alguém tomar um veneno, um arsênico, ele vai morrer. Mas não é disso que o texto está falando. Não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando é que essa dor é tamanha, que ainda que a pessoa tire a própria vida, essa dor não vai cessar. Porque um dos maiores embustes do suicídio é este. Uma pessoa quando flerta com a morte, uma pessoa quando paquera o suicídio, uma pessoa que pensa em tirar a vida, porque ela está tão angustiada, tão desesperada, tão aflita, tão angustiada, como alguém que acabou de ser picado por um escorpião está sentindo dores, ela pensa que ela vai acabar com aquela dor, ela vai interromper aquele sofrimento, vai cessar aquela situação, e não cessa. Nem toda a eternidade será suficiente para ele parar de sofrer, porque ele vai pular não apenas nos braços da morte, ele vai pular no braço do abismo da condenação eterna. Esse sofrimento não vai acabar. Então, a partir do verso 7, João vai receber a revelação divina das características dessa invasão extraterrestre e das marcas desses seres malignos que estão atormentando a sociedade. Primeiro, veja comigo o versículo 7. Põe na tela para nós lermos. O aspecto, toda a igreja, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecia de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então, veja bem, é gafanhoto, que vira escorpião, que agora tem a aparência de cavalo de guerra, e mais, nesse gafanhoto, que é escorpião, que é cavalo, tem na cabeça o quê? Uma coroa. Que não é de ouro, porque o diabo é um farsário, é um mentiroso. O que ele tem? Uma coroa parecendo de ouro. E o que significa coroa? Significa comando, controle, domínio. É por isso que o versículo 11 diz que tinham sobre eles como seu rei. No império das trevas tem um rei. E ele reina, e ele faz, porque ele recebeu o poder para fazê-lo. Ele não tinha as chaves do abismo, as chaves lhe foram dadas. Ele é uma estrela caída, ele é um ser vencido, ele já é um ser derrotado. Jesus já esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. A vitória nossa já é garantida e selada pelo sangue do Cordeiro. Mas ele recebe poder. A Bíblia fala do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o homem, antes da sua conversão, ele faz a vontade da carne, ele faz a vontade dos pensamentos, e ele anda segundo a potestade do príncipe do ar. Ele anda debaixo do controle, da escravidão desse ser maligno. Mas o texto diz outra informação sobre ele. Não só tem controle, não. O seu rosto é como o rosto de homem. Então, vai criando aí a imagem desse ser. É figura de linguagem, isso é símbolo. É gafanhoto, que vira escorpião, que vira cavalo de guerra, tem uma coroa na cabeça e tem rosto de homem. E o que significa rosto de homem? Que são seres inteligentes. Você duvida disso? Que há uma inteligência maligna? E a Bíblia diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada lá no hebraico, no grego é metodeia, de onde vem a nossa palavra métodos, estratégia, estratagema. Você tem alguma dúvida que o diabo estuda a sua vida? Que ele conhece os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos? Que para cada pessoa ele usa um arsenal diferente? Laços e armadilhas diferentes. Tem inteligência.
E Paulo vai nos informar que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Não entre nessa luta de cara limpa, não. Não entre confiado na sua força, não. Nós precisamos de toda a armadura de Deus. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus. Mas prossigamos a leitura no verso 8. Vamos ler todos juntos. Toda a igreja. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão. Então, tem inteligência. Cabelos de mulher aqui tem a ver, irmãos, com os cultos pagãos. Os cultos pagãos tinham cerimônias religiosas que misturavam com promiscuidade sexual, com verdadeiros bacanais, onde as mulheres tomadas por espíritos malignos, elas esvoaçavam a sua cabeleira em danças de sensualidade. Quando diz que tem cabelos de mulher, está querendo dizer que esses espíritos também promovem a sensualidade desbragada, a prostituição, a promiscuidade sexual de toda a ordem. E nós vivemos hoje numa sociedade pansexual, da idolatração do corpo, da coisificação do sexo, da banalização daquilo que Deus intentou ser uma prática santa dentro dos limites do casamento. Mas tem mais. Versículo 8 diz que os seus dentes são como dentes de leão. Significa o quê? Que esses espíritos são destruidores. E ele usa o leão porque o leão é o rei da selva. É o animal mais temido. Dificilmente uma presa consegue sair das garras do leão e dos dentes do leão. E é curioso isso no mundo animal. Tem hora que você fica torcendo para o animal mais fraco escapar das garras do animal mais forte. Mas via de regra, quando um leão, esses predadores fazem, o que ele faz? Ele ataca e pega a jugular. Às vezes fica caladinho, paradinho lá, sufoca, tira a respiração e prevalece. O texto está nos informando, meus irmãos, que esses inimigos são destruidores. Ele é assassino. Ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas tem mais. Versículo 9, leia comigo, por favor. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam eram com barulho de carros, de muitos cavalos, quando corre a peleja. O que significa couraça de ferro? Esse inimigo é inatingível por armas convencionais. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. É por isso que Paulo diz que nós precisamos de armas não carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Nem você, nem eu podemos entrar nessa guerra, nessa peleja, dessa invasão extraterrestre de seres malignos com as nossas próprias forças, com as nossas próprias armas. Nós precisamos do revestimento do poder de Deus e de toda a armadura de Deus. Versículo 10. Toda a igreja, por favor. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então esses escorpiões são seres malignos, tinham um poder para causar dano, para causar sofrimento aos homens. E nós vivemos nessa geração atormentada. Mas o que é importante entender? Primeiro, quem está no controle é Deus. Quem é que dá a chave para a estrela caída? É Deus. Quem põe limites nesses seres malignos? É Deus.
Quem está dizendo que esses seres malignos que estão provocando sofrimento e danos aos homens não podem, não conseguem, não têm autorização para afligir aqueles que têm o selo de Deus? É Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. Então, por favor, leia comigo em voz bem clara o versículo 4, por favor, toda a igreja comigo. Toda a igreja comigo. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. O selo de Deus. Que selo é este? Que selo é este? Vá comigo, por favor, para Efésios capítulo 1. Vamos entender esse selo. Eu já encerro com essas duas análises a seguir. Efésios capítulo 1. Versículo 13 e 14. Toda a igreja, por gentileza. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você, meu irmão, que creu no Senhor Jesus, está selado com o Espírito Santo da promessa. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você agora pertence a Deus. Deus tem zelo pela sua vida a ponto de você ser considerado a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. A sua vida está segura nas mãos de Deus. Mas vamos dar uma olhadinha ainda, por favor, em João capítulo 10. João capítulo 10. Por gentileza, vamos ler juntos. Versos 27 a 29. Toda a igreja comigo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você está seguro, irmão. Você não tem que viver perturbado, desesperado, atormentado com essa ideia de que os demônios estão fazendo e acontecendo. Estão mesmo fazendo e acontecendo por permissão divina. Mas você que pertence a Jesus está protegido e guardado nas mãos do Senhor Jesus. Finalmente, vamos comigo para Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, está fazendo uma menção aqui do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E a Bíblia vai falar de como é que vai ser o governo dele. Então vamos começar a leitura com versos 7 e 8, comigo, Apocalipse 13, 7 e 8. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A pergunta é: quem vai adorar a besta? Quem vai adorar o anticristo? A Bíblia diz: todos os que habitam sobre a terra, todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todo aquele cujo nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, esses não vão adorar o anticristo. Sabe o que significa isso, irmão? Nenhuma ovelha de Jesus Cristo, por mais tenra que ela seja, vai se curvar ao anticristo.
Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. O diabo não tem poder de afligir aqueles que são de Deus, selados com o Espírito Santo, cujo nome está escrito no livro da vida. Nós temos segurança plena e absoluta. Esse é o Deus a quem servimos. Este é o Deus a quem adoramos. Este é o Deus que esta igreja tem pregado há tantos anos e há de continuar pregando até que Jesus volte. Que Ele nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.